é nosso convidado também para estar conosco aqui de maneira presencial. A nossa igreja fica aqui na rua Maestro Prisco de Almeida, número 51, no Aterro. Aqui fica atrás do Corpo de Bombeiros, próximo aqui, bem em frente à pracinha aqui, e você é nosso convidado para estar conosco. Aos sábados, às 9 da manhã, e aos domingos e quartas-feiras, às 19h30. Então venha estar conosco aqui, você será muito bem-vindo. E aí, vocês estão com a Bíblia, todos trouxeram a sua Bíblia. Eu creio que em casa também você que está acostumado a acompanhar conosco deve estar aí também com a sua Bíblia, não é verdade? No domingo, para vocês que acompanharam aí o estudo bíblico de domingo, no domingo nós estivemos estudando o capítulo 10 de Daniel. E nós vimos ali uma profecia muito importante, uma visão que Daniel teve no ano 535 a.C., exatamente no terceiro ano do reinado de Ciro. Nós vimos que Daniel teve uma visão e o anjo explicou, e o anjo Gabriel que veio ao seu encontro, ele explicou ali que aquela visão se referia a tempos distantes. Ele estava vendo ali um grande conflito, não é? Nós vimos que Daniel esteve em oração durante 21 dias e a visão se referia a um grande conflito, e nós vimos que esse era um grande conflito entre o bem e o mal. E nós paramos, no nosso estudo de domingo, nós paramos exatamente quando o anjo que veio ali intermediar explicou a Daniel que não fora a intervenção de Miguel, o grande príncipe, ele não teria então conseguido obter êxito nessa luta contra o mal. Foi exatamente aí que nós paramos em nosso estudo no domingo. Então eu convido você que está aí com a sua Bíblia, para você então nos acompanhar na leitura, né? Nós paramos exatamente aí nesse texto, né? Então você que está aí acompanhando, abra lá sua Bíblia em Daniel, e nós vamos ler lá o último verso que nós lemos, o último verso que nós lemos aí no estudo bíblico de domingo, dando sequência àquele estudo então. Vocês encontraram aí Daniel capítulo 10 e o verso 13. Daniel 10, o verso 13. Quem encontrou, diga um amém, assim, bem animado. Então vamos ler. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. A maioria dos comentaristas entende aqui que o rei da Pérsia, aqui mencionado, não se trata de Ciro, mas se trata na verdade, de um anjo caído que estava por trás desse poder da Pérsia. O poder da Pérsia. A maioria dos comentaristas entendem assim. Inclusive, algumas versões da Bíblia acrescentam aí, colocam uma interpolação, um acréscimo na palavra anjo, o anjo da Pérsia. Algumas Bíblias trazem assim. E vejam que Miguel aqui, não é? Miguel vem em socorro deste anjo que está falando com Daniel. Durante 21 dias Daniel esteve orando, e agora diz que Miguel veio em socorro. E quem é esse Miguel? O Miguel aqui, ele é descrito nos versos que nós lemos anteriormente, que antecedem aqui esse verso 13. A partir do verso 5, nós vemos aqui uma descrição de quem é Miguel. Nós vemos lá, por exemplo, no verso 5, que apareceu na visão a Daniel um homem vestido de linho,
e ele estava cingido com um cinto dourado. Os seus olhos eram como tochas de fogo. A sua voz, no verso 7, diz que era a voz como a voz de uma multidão. Era um estrondo, aquela voz estrondosa, como se fosse uma multidão falando. Comparando lá com o livro de Apocalipse, nós vimos anteriormente em nosso estudo, lá em Apocalipse, no capítulo 1, do verso 13 ao 18, nós vimos que João, lá no Apocalipse, o apóstolo São João, ele descreve a mesma cena. Ele descreve o mesmo personagem. E quando João descreve, nós percebemos que João está falando de Jesus. Então, a pessoa que aparece aqui e que é chamado pelo anjo de Miguel, não é outro senão o próprio Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus que vem aqui falar com Daniel e que veio em socorro de Daniel. Esta é uma manifestação chamada de teofania. Teofania. Mas o que é teofania? Teofania é quando Deus, ele se manifesta na forma humana ou na forma de um anjo para entrar em contato com a humanidade. Isso é teofania. E cada vez que Jesus se apresenta em combate direto com o mal, em combate direto com Satanás, tanto no Antigo Testamento como em alguns textos do Novo Testamento, ele se apresenta então com o título ou o nome de Miguel. Com o título ou o nome de Miguel. Esse nome é um nome hebraico. No hebraico é Micael. Micael. Então, Micael é Miguel. E esse nome significa: quem é como Deus? É uma pergunta. Quem é como Deus? Então, Jesus se apresenta com esse nome cada vez que ele está em confronto direto com Satanás. E por que isso? Porque Satanás é aquele que quis ser igual a Deus. E é por isso então que o Senhor se apresenta ali com esse nome, com esse título. Quem é como Deus? E esse nome, Miguel, ou Micael, não é? Referindo-se aí ao arcanjo Miguel, aparece 5 vezes na Bíblia. 5 vezes na Bíblia. No Antigo Testamento aparece 3 vezes e no Novo Testamento aparece pelo menos 2 vezes. E nós podemos até ler essas ocorrências para que nós possamos entender melhor aqui. Vamos ler o verso Daniel 10, verso 13. Esse nós já lemos. Foi o primeiro verso que nós lemos, tá ok? O próximo é Daniel 10, 21. Você que está acompanhando pode aí ler comigo. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Então o anjo aqui, que provavelmente é Gabriel, que está acompanhando aqui o profeta, esse anjo então ele declara que ninguém esteve ali ao seu lado na luta contra o mal, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Esse é o verso 21. No capítulo 12 de Daniel, o nome Miguel aparece novamente. Daniel capítulo 12 e o verso 1. Nós vemos novamente o nome Miguel aparecendo aí. Você encontrou? Então vamos ler. E nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo,
todo aquele que for achado inscrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. E o verso continua. Então aqui, o profeta Daniel, ele fala, né, que no fim dos tempos, Miguel se levantaria. Ele fala aqui, Miguel, o vosso príncipe, né, o grande príncipe e defensor do teu povo, e ele vai se levantar porque vai haver um tempo de angústia qual nunca houve desde que a nação. E ele então fala que nesse tempo, muitos dos que dormem no pó da terra irão ressuscitar. Então aqui faz uma menção, mais uma menção a Miguel. As outras duas referências se encontram no Novo Testamento. E eu gostaria de lê-las também com vocês. Abra, por favor, lá em Judas no versículo 9. Judas fica lá um pouquinho antes de Apocalipse. Você pode achar lá o livro do Apocalipse, voltar assim algumas páginas, não é? E você vai encontrar então aí o livro de Judas. Vocês já acharam aí? É um livro pequeno, não é? É só você achar o Apocalipse e voltar aí uma página, você já vai encontrar o livro ou a epístola de Judas. Judas, versículo 9, só tem um capítulo, o verso 9. Você encontrou aí? Todos acharam? Então vamos ler. Judas, verso 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Veja, aqui aparece a palavra arcanjo, não é? Se referindo a Miguel. Na cultura popular, apareceram muitos arcanjos. No entanto, a Bíblia menciona apenas um único arcanjo. E o nome dele é Miguel. A palavra arcanjo é a junção de duas palavras gregas, não é? Arque e angelos, não é? Que seria aí arque, que significa principal, primeiro, e angelos, anjo, não é? Ou chefe dos anjos, significa chefe dos anjos, maioral dos anjos, o principal, não é? Dos anjos, e assim por diante. É o comandante geral, não é? Então, Miguel aqui é o arcanjo. E quando a Bíblia fala em arcanjo, é singular, é único, não tem outro, tá ok? E aqui, nesse caso, o arcanjo, ele vem para ressuscitar Moisés, segundo aqui a explicação de Judas. Lá em Apocalipse 12, aparece novamente, e essa é a última ocorrência. Nós dissemos que eram 5 textos, não é? Essa é a última ocorrência, aonde então aparece o nome Miguel. E você vai encontrar essa referência lá em Apocalipse 12, e no verso 7, aonde fala então de uma grande batalha no céu, entre o bem e o mal. E vejam só, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e também o dragão pelejou com os seus anjos, né? Todavia, não prevaleceram, nem mais achou o lugar deles nos céus. E aí continua a leitura, e nós vemos que nesse momento, Satanás e os seus anjos foram expulsos do céu por Miguel e os seus anjos. Então, como eu havia afirmado, cada vez que o nome Miguel aparece, aparece também um conflito direto entre o poder do bem contra o poder do mal. Sempre que aparece esse conflito direto, aparece então o nome Miguel. Mas mais uma vez,
Quem é Miguel? Quem é Miguel? Nós vemos aqui em Judas 9 que ele tem poder para chamar ou ressuscitar os mortos. Ele veio para chamar Moisés novamente à vida. Outra coisa, outro fato que chama a atenção é que ele é chamado de arcanjo, ou chefe dos anjos. E quando nós lemos lá em Tessalonicenses 4:16, você verá que quando soar a trombeta de Deus, e for ouvida a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 4:16. Então, quando o arcanjo falar, os mortos em Cristo vão ressuscitar. E quem é que tem esse poder para ressuscitar os mortos? Quando nós abrimos a Bíblia, lá em São João, no capítulo 5, nos versos 25 e 26, você vai ler lá, vai verificar que Jesus, ele declarou que quando a sua voz for ouvida, os mortos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a perdição e ruína eterna. Então a voz do arcanjo, que vai ser ouvida por ocasião do toque da trombeta de Deus, a voz do arcanjo, inconfundivelmente, é a voz de Jesus, porque o único que tem poder para ressuscitar os mortos é Cristo Jesus, nosso Senhor. Aliás, o início da visão lá de Daniel, quando ele descreve o personagem que aparece lá e que ele dá o nome de Miguel, quando ele descreve o personagem, nós vemos ali que todos os detalhes se referem a Jesus, quando nós comparamos lá com o Apocalipse capítulo 1. Então o personagem aqui, o Miguel, não tem como nós não dizermos que este é o próprio Jesus, que agora vem numa forma aqui teofânica, né? Como eu disse aqui, é uma teofania. Ele se manifesta então no Antigo Testamento, ali numa forma de anjo, para entrar em contato com a humanidade. Veja só que muitos intérpretes, mesmo evangélicos, não aceitam essa interpretação. Muitos acreditam até ser uma blasfêmia comparar Jesus com um arcanjo, com um anjo ou coisa parecida, porque eles imaginam que dessa forma estaria rebaixando a pessoa de Jesus, porque aqui no capítulo diz que esse arcanjo ele foi enviado. Lá em Daniel, da mesma maneira, o personagem que apresenta lá, ele diz: eu fui enviado. Mas quando nós lemos no Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele fez a declaração de que ele foi enviado. O Pai me enviou, assim também eu envio vós. Não é assim? Então nós vemos que Jesus, muitas vezes, ele diz que ele foi enviado pelo Pai. Ele é enviado como um mensageiro. A palavra anjo significa mensageiro, né? Ele é enviado como um mensageiro da salvação, mensageiro da esperança e da salvação à humanidade. Agora veja, existem outros textos em que aparece aqui esse personagem de maneira clara. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, existem aqui outras passagens que falam desse anjo como sendo Deus, porque vejam vocês que Jesus, ele é divino, Jesus é Deus. Mas fala no Antigo Testamento, ou compara esse anjo com Deus. Vamos ler alguns textos para que fique mais claro esse ponto. Vamos abrir lá em Êxodo, onde Moisés, ele tem então a visão da sarça ardente. A visão da sarça ardente.
Você já deve ter ouvido essa história, né, de que Moisés teve ali um contato pessoal com Deus, e nesse contato que ele teve com Deus, ele viu uma sarça ardente, né, ali no meio do deserto, uma planta ali, um espinheiro, uma espécie de espinheiro, né, que estava queimando, mas quando ele se aproximou, realmente aquela sarça não estava se consumindo, e ali ele falou com o próprio Deus. Essa cena é muito conhecida aí na Bíblia, né? Até virou tema de filme e tudo mais. Vocês podem acompanhar a leitura, que está lá em Êxodo. Êxodo no capítulo 3, os versos 14 em diante. Vocês acharam aí? Vocês acharam? Então vamos ver aqui o diálogo aqui de Moisés com Deus. Vocês acharam aí? Então vamos ler. Aqui diz assim, 14 e 15, né? 14 e 16. Então vamos ler lá. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. E aí ele vai prosseguindo aqui a sua leitura, não é? Identificando quem é esse personagem, né? Quem é o personagem que aparece aqui? Quem é o personagem que fala com Moisés? É o próprio Deus. É o próprio Deus. Mas quando você começa a ler o capítulo do início, lá no capítulo 3, aí no capítulo 3, no verso 2 e 3, você vai ver que quem estava falando com Moisés, ele se intitula aqui o anjo do Senhor. Olha só, capítulo 3, versos 2 e 3, achou aí? Diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. E Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse comigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor, veja que está com letras maiúsculas. As letras, quando aparece grafado assim o nome Senhor com letras maiúsculas, isso significa que é o tetragrama. O tetragrama é o nome de Deus, que aqui foi transliterado como Senhor. Então diz que aqui, vendo o Senhor, que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. E mais abaixo, no verso 6, ele disse: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Veja, quem que apareceu para ele ali? Quem apareceu? Foi Deus. E Deus disse para ele: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão. Mas só que no verso 2, é dito que quem apareceu ali para ele foi quem? Diz aqui: apareceu-lhe o anjo do Senhor. Então esse anjo do Senhor, ele se identifica aqui como sendo o próprio Jeová, o próprio Deus, o próprio Deus. Então esse anjo do Senhor, ele se manifesta aqui como sendo o próprio Deus. Esse anjo do Senhor é o arcanjo que apareceu lá para Daniel, exatamente o mesmo. Vejam vocês que Josué capítulo 5, em Josué no capítulo 5, nós também encontramos uma outra referência ao anjo do Senhor, que é sempre grafado com letra maiúscula.
Se você reparar aí na sua Bíblia, você verá que quando escreve anjo do Senhor aí, é grafado com letra maiúscula. E por que é grafado com letra maiúscula? Porque até os próprios intérpretes, né, os próprios tradutores, eles então entendem que aí está se referindo a Deus. E abra, por favor, Josué, no capítulo 5, e vamos ler aqui os versos 13 a 15, que mostra então um episódio, quando Josué, já entrando aí na terra prometida, ele então contempla aqui o anjo do Senhor. Veja só o que é dito aí, Josué, capítulo 5, verso 13 em diante. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos, e eis que se achava diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos, ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra, e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? E respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Vocês viram aqui alguma semelhança com a história lá que nós lemos há pouco de Moisés? Quando Moisés estava diante da sarça, que ele viu o anjo do Senhor, este anjo do Senhor disse: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é lugar santo. Agora, o príncipe do exército do Senhor se apresenta ali a ele, a Josué agora, e Josué então se prostra diante dele em adoração, e ele então diz: tira as tuas sandálias, porque o lugar em que você está é terra santa. A mesma coisa. E aqui é interessante que ele se identifica como príncipe do exército do Senhor. Veja, a linguagem é semelhante lá de Daniel. Lembra-se que Miguel é chamado de o grande príncipe? Pois então, este é o mesmo. Agora veja que este que aparece aqui, este que aparece como príncipe do exército do Senhor, ou o anjo do Senhor que apareceu lá a Moisés, ele recebe adoração. Esse não é um anjo comum. Esse aqui, ele se identifica como sendo Jeová. Ele diz para Moisés: eu sou o que sou, eu sou o Deus de teu pai, de Abraão, de Isaque, de Jacó. E agora, aqui quando ele se manifesta a Josué, diz aqui que Josué se prostra diante dele e o adora. Na Bíblia, é terminantemente proibido adorar anjos. Nós não podemos adorar anjos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele combateu ferozmente a adoração aos anjos, que na sua época ocorreu uma apostasia, uma heresia, em que as pessoas estavam cultuando aos anjos. E vejam que Paulo combateu ferozmente. E quando nós vamos ao Apocalipse, e nós lemos lá no livro do Apocalipse, em Apocalipse 19, no verso 10, quando nós lemos lá, nós vemos que João teve uma visão, onde ele vê um anjo, e ele então se ajoelha diante do anjo. Apocalipse 19, 10, ele se ajoelha diante do anjo, e o anjo então lhe declara: não faças isso, porque eu sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Veja, um anjo comum não pode aceitar adoração. Mas esse aqui que falou com Josué, aceitou a sua adoração.
Josué se ajoelhou diante dele e o adorou. Portanto, esse aqui não era um anjo comum. Esse aqui era o próprio Deus, Jeová, era o próprio Jesus. Vejam só que, apesar de ser o próprio Deus Jeová, não é a mesma pessoa do Pai. Na Bíblia, o Pai e o Filho, eles são pessoas distintas. Isso fica claro aqui no texto. São pessoas distintas. E o Filho é quem vem e entra em contato com a humanidade. A palavra de Deus diz que Deus, o Pai, nunca foi visto por ninguém. Mas Jesus, o Filho, que também é Deus, para entrar em contato com a humanidade, ele então assumiu a forma do arcanjo, para lutar com as forças do mal, para entrar em contato com o ser humano, ele então assumiu a forma do arcanjo. E depois, então, mais tarde, Jesus agora assumiu a forma humana. Quando ele então veio ali da Virgem Maria, nasceu da Virgem Maria, ele então agora assumiu a forma humana. E hoje no céu, ele está exatamente nessa forma humana, porque foi assim que ele ressuscitou e ascendeu ao céu. Amém? Então, dessa forma, nós temos Jesus conosco para sempre. Jesus conosco para sempre. Mas vejam, por que todo esse estudo sobre a pessoa de Miguel, sobre a pessoa de Jesus? Qual a importância disso para nós? Eu gostaria de finalizar lendo um último texto. Aliás, nós já lemos ele, mas eu gostaria de finalizar lendo-o novamente, que é Daniel, capítulo 12. Daniel, no capítulo 12, e o verso 1. Desta vez, eu gostaria que você observasse com atenção aqui a leitura desse texto. Daniel, capítulo 12, o verso 1, que diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. E naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Nós já citamos aqui Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, verso 16, onde o apóstolo São Paulo declara que o Senhor, na vinda do Senhor, será ouvida a voz de Deus, será tocada, aliás, soada a trombeta de Deus, e ouvida a voz do arcanjo. Olha só o Miguel aqui aparecendo. Será ouvida a voz do arcanjo, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqui em Daniel, nos é dito que Miguel vai intervir em favor do povo de Deus. E aqueles que dormem no pó da terra ressuscitarão. A linguagem aqui é semelhante à de Paulo, no Novo Testamento. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é para o fato de que Daniel menciona um grande tempo de angústia. Um grande tempo de angústia próximo à vinda do Senhor. E sem dúvida, hoje nós temos visto o mundo cada dia mais se aproximando do caos. Nós estamos vivendo um período de pandemia. Nós estamos vendo aí milhares de pessoas perdendo a sua vida. Hoje mesmo eu recebi notícia de irmãos que faleceram na região. Nós estamos vendo o mundo se esvaindo em queimadas, por toda parte pegando fogo,
As pessoas não estão imaginando, não é, que as mudanças climáticas vão ocasionar falta de água, falta de alimentos, e por aí vai. Com certeza, nós estamos próximos de um tempo em que nós vamos viver um período da história sem precedentes. Sem precedentes. Nós estamos, assim, rapidamente nos encaminhando para isso. Alguns dizem que essa questão da pandemia acelerou o processo aí em 10 anos. Aquilo que nós levaríamos 10 anos para viver ou para resolver, a pandemia acelerou os processos aí em 10 anos. Ou mais. Então não há dúvidas de que nós estamos nos aproximando desse tempo que Daniel menciona aqui, dizendo um tempo de angústia. Um tempo de angústia qual nunca houve desde que a nação. Mas nós não devemos ficar alarmados ou com medo, porque quando a gente ouve falar em angústia, em tempo de dificuldade, a tendência é nós ficarmos com medo. Algumas pessoas ficam apavoradas. Mas eu quero dizer para você que você não precisa ficar com medo. Porque aqui nesse texto diz que nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor do povo de Deus. Amém? Nós não precisamos ficar com medo, porque o próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus, virá em nosso auxílio. E diante de Jesus, não tem mal que resista. Diante de Jesus, todo joelho se dobra. Até o próprio inimigo tem que curvar, baixar a cabeça e ficar quieto na presença dele, do Senhor. Porque o Senhor tem poder até para ressuscitar mortos. Então, amigo, você não precisa ter medo. A grande mensagem aqui do livro de Daniel é que nós não precisamos temer o futuro, porque o futuro está nas mãos de Deus. Nada foge ao controle do Senhor. Então a sua vida está nas mãos de Deus. Cada fio de cabelo da sua cabeça estão contados. Deus sabe tudo a seu respeito, a meu respeito, e Ele não vai nos deixar sozinhos. É por isso que Jesus declarou aos discípulos, pouco antes de ascender aos céus, Ele declarou: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa promessa foi feita por alguém que nunca falha. Essa promessa foi feita por alguém que tem poder para cumprir o que falou. Então, nessa noite, ao você retornar para a sua casa, retorne em paz, retorne na confiança de que o Senhor está cuidando de você, está cuidando da sua família, está cuidando da sua vida. E se você tiver que descansar no Senhor, saiba você que naquele dia, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão para a vida eterna, porque a voz do arcanjo soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Como disse o apóstolo São Paulo, o viver é ganho e o morrer é lucro, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. E você diz o quê? Glória a Deus, louvado seja o Senhor, porque quer morramos, quer vivamos, nós somos do Senhor Jesus. Então agora, nós podemos ir em paz para os nossos lares, na certeza
de que o Senhor é o nosso defensor e que nós podemos, como diz lá no Salmo 91, nos abrigarmos debaixo das suas asas, porque Ele é o nosso escudo e a nossa coluna e o nosso escudo, a nossa fortaleza. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos fazer a oração final. Vamos fazer a oração final, pedindo nesse momento a bênção do Senhor. Oremos. Senhor, em nosso estudo bíblico desta noite, descobrimos uma verdade importantíssima, de que o Senhor sempre esteve em contato muito próximo com a humanidade. O Senhor se manifestou lá a Moisés na sarça ardente, na forma do anjo do Senhor. O Senhor se manifestou lá no passado a Josué, como príncipe do exército do Senhor. Josué, ao reconhecer aquele que estava diante dele, se ajoelhou em adoração. O Senhor se manifestou a Daniel como aquele que estava vestido de linho, cujo rosto era semelhante ao relâmpago, cuja voz era como a voz de uma multidão. O Senhor se manifestou a tantos outros ao longo da história. E hoje, de igual forma, o Senhor se manifesta a cada um de nós, como nosso defensor, e que não nos deixa desamparados, nem sozinho nesse mundo de perigos e de lutas. Mas o Senhor nos prometeu: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. E nós temos a plena certeza, Senhor, de que através do Espírito Santo, o Senhor está ao nosso lado, para nos defender, para nos livrar, para nos socorrer. E se porventura, Senhor, o maligno vier com os seus assaltos, procurando então, Senhor, como um leão nos devorar, pisa, Senhor, na cabeça do leão, esmaga, Senhor, esse leão, destrói, Senhor, todo o mal e afasta para longe de nossa casa, de nossa vida, e concede, ó Pai, a Tua graça, a Tua salvação, o Teu livramento, porque nós somos povo do Senhor, nós somos ovelha do Teu pasto. E agora, Senhor, ao irmos para casa, nós vamos na certeza de que o Senhor é o nosso ajudador, de que o Senhor está conosco. E se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Não há, Senhor, quem possa prevalecer contra o Teu braço. Por isso nós Te louvamos e vamos agora, em nome de Jesus, abençoados para os nossos lares. Amém. Amém. Diga bem forte, graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Uma boa noite e até sábado, se Deus quiser.